O utilitarismo é uma forma de pensar que basicamente se baseia nos economistas, nos filósofos ingleses, né, do século XVIII, né, particularmente um cara chamado Jeremy Bentham e Stuart Mill, né, John Stuart Mill, né. E hoje, por exemplo, ela está em voga mais do que nunca, escondida aí atrás de todo o sistema capitalista, né. E quando nós escrevemos, eu e a Edilene escrevemos esse livro, né, que trata do interdito proibitório, nós fizemos naquela época um apanhado da teoria do utilitarismo em relação aos povos indígenas, né? Eu vou ler o capítulo todo e vou, claro, dividir em 2 ou 3 sequências aqui. Mas do primeiro texto, utilitarismo e as comunidades indígenas, é a segunda parte, né? O ser humano carece de agrupamento social para desenvolver a sua cultura. Esta forma imemorial faz surgir as aldeias, vilas, reinos, nações modernas. É certo que alguma sociedade nunca abandonou o caminho da ancestralidade. Não se tornaram nações, nem reinos. É a questão dos povos indígenas. É por isso que eu estou chamando a atenção dos nossos para escutar isso aqui. Isso aqui não é para público, não. Esse caso assemelha-se à vida de alguns povos indígenas que teimam em continuar sendo povos e sendo índio. Para o olhar da sociedade ocidental, a aculturação desses povos primitivos, assim consideram os índios, segue os padrões históricos, tendendo ao abandono dos seus próprios valores. A partir dos primeiros contatos, aparecem os primeiros desinteresses para o conhecimento dos valores da sociedade indígena e menos naquilo que diz respeito ao objeto diretamente ligado ao lucro e ao modo de vida do colonizador. A tônica foi a identificação de valores sem considerar os padrões de cultura e moral. A falta de convívio implicou na perca de respeito por todos os valores e a sociedade indígena se desmoronaram aos olhos do conquistador. Acreditamos que alguns desses povos indígenas não perderam a sua identidade e cultura, porém, se arrastam para levar uma convivência razoável dentro daquilo que considera padrão de ancestralidade. Comporta-se com solidariedade, ajuda mútua e convivência pacífica dentro do meio ambiente. O território, e aí é outra questão, o território é o que lhe dá força, o que lhe permite viver como povo e não como nação. Essa palavra nação nós teremos que discutir em outro capítulo. Sem o território, não terá sociedade indígena, apesar de que pode ter a comunidade, a família, o indivíduo indígena. A parcela maior dos povos indígenas no Brasil foi massacrada. O que sobrou passou a andar sem rumo, sem nome e sem território, sem cultura e sem língua. Depois veio o despertar. São esses povos despertos que ainda resistem através da sociedade. Hoje são povos que, em seu conjunto, vêm dando grande exemplo da capacidade de resistir os ataques do inimigo. Ataque sem trégua, incansável, feito por outra sociedade secularmente e tecnologicamente mais desenvolvida, que tem se lançado sem piedade sobre o chamado inimigo fragilizado, cada vez mais fragilizado pela fome, pela doença, pelas percas de valores e por depender das leis que não conhecem e nem fizeram. O Estado é seu maior carrasco. Estão encurralados. O objetivo deste
cerco, é claro, o extermínio das populações, dos povos, das nações, das comunidades indígenas. É Juvenal Paial, cacique, e eu continuarei com um segundo vídeo já já.